Já tá gravando, Túlio. Ok, Túlio. Positivo. Não é, né? Querido e amado Mestre Jesus, elevamos, Senhor, aos nossos pensamentos, aos pés do cruzeiro, buscando nesse horário, junto aos nossos mentores, um campo vibratório, uma âncora de sustentabilidade, junto aos mentores, possam nos cercar vibratoriamente das adversidades, nos dando sustentabilidade, força, ânimo, para que esse estudo seja para nós, como também para muitos irmãos espirituais, ligados na mesma faixa vibratória, buscam como nós amparo e sustentabilidade. Pai nosso, Senhor, em que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, ó Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas fraquezas. Ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal e sempre. Que assim seja. Aos mentores, aos mensageiros, possa guardar a cada um, aos guardiões, nos dando equilíbrio, nos dando sustentabilidade, nos guiando, nos amparando e nos protegendo. E assim, no dia de hoje, nós começamos como se fosse o nosso culto no lar. Nós conversamos antecipadamente. A gente começa no capítulo 1, né? De Deus, né? A gente, igual a gente estava comentando antes, a introdução, o Prolegômenos, ele afiança muito o esforço do nosso irmão Kardec na tenacidade de adversários que outrora tinha em querer combater o princípio da doutrina, da codificação da doutrina espírita. Né? Muitos pensadores, muitos católicos, muitos clérigos, muitos irmãos, e ele, né, balizado em Fenelon, São Luís, né, Lacordaire e tantos outros, ele refutava todas as adversidades. Então, aí a gente achou por bem a gente começar pelo capítulo 1, né, que seria de Deus, né? Que aí a gente já cai dentro de uma parte mais leve, numa parte que é para nós médiums, né? Uma oportunidade da gente poder trabalhar a nossa mediunidade, e é sempre bom. A planta, quando a terra ao redor dela, precisa sempre dar uma fofada para ela poder, a raiz dela, dissolver um pouquinho ou podar um pouquinho as suas, vamos dizer assim, as suas folhas velhas, né? Que todos nós temos, né? Então, a primeira pergunta que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vai para você ver. A profundidade, a gente talvez não tenha nem palavras para a gente mensurar o que é Deus. Né? Quando fala assim, em tudo a gente vê Deus. No sol que nasce, num broto que sai de uma planta, né? E Deus está sempre criando, né? E Deus está sempre criando, e Deus está sempre criando, e tudo a gente vê Deus. Então, ele é a fonte primária de todas as coisas. O que a gente pode entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, se a gente desconhece alguma coisa, gente, a gente está lendo aqui e balizando, mas assim,
Ó, pergunta aí, viu? Viu, Sérgio? Estuda, pergunta. Nós estamos aí para isso, é para bater o texto. Né? Bacana? Olha lá. Então tá. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. Né? Então, assim, a gente, caramba, não tem começo e não tem fim. É algo realmente que foge muito da nossa compreensão. Por isso que realmente a gente precisa, a gente necessita buscar, não só no nosso estudo, porque a gente teve um início, né? O surgimento do nosso espírito, né? Se Deus é a fonte primária, então nós também tivemos, nessa fonte primária, a doação desse fluido, desse amor de Deus dentro de nós. Então, todos nós temos esse amor de Deus dentro de nós, né? Todos nós já temos essa graça de ter o amor de Deus dentro de nós. Terceira pergunta. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Bom, a definição é meio incompleta. Pobreza da nossa linguagem. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Realmente, se a gente não conhece o infinito, como é que nós vamos traduzir isso em palavras? Né? Como é que a gente pode traduzir em palavras mundos ditosos? Né? Se a gente não conhece ainda, a gente entende que Chico Xavier foi para o mundo ditoso. Bom, beleza, mundo ditoso a gente entende assim, olha, não tem fome, né? Não tem doença, igual é no Egito. Não tem fome, não tem doença, todo mundo se respeita, né? Você sempre pensa no próximo, você sempre pensa no outro. Isso seria somente um arranhado de que seja um mundo ditoso, né? Por quê? Porque a gente tem poucas palavras ou pouco conhecimento para a gente poder expressar o que é um mundo ditoso. A gente pensa assim, ó, a gente conhece o mundo atrasado, é isso que a gente é a evolução, né? É isso que a gente está trabalhando, né? Então, assim, para a gente poder mensurar o que seria um mundo ditoso, né? O que a gente pudesse mensurar Deus, né? Então, assim, as nossas palavras ainda é muito pequenininha, sabe? Então, assim, essa é a terceira pergunta, né? Deixa eu ver. Fecharia a primeira parte do capítulo 1. Eu gostaria que vocês perguntassem também para a gente poder ir debatendo. O que vocês acham? Né? A gente teve 3 perguntas. Né? Ó, o que é Deus? O que se deve entender por infinito? E se eu pudesse dizer que Deus é o infinito? O que vocês acham? Hein, Sérgio? Podia ligar o microfone do pessoal, não tem problema não, para a gente poder ir debatendo. Então, beleza. Pode ligar aí, gente. Se quiser, eu ligo aqui também. Liga também, porque eu acho que completa, a gente muita pergunta isso. Pode ligar, né? Eles estão ligando aí. Mas Túlio, pelo menos aqui que eu estou acompanhando também pelo livro, eu também estou acompanhando. A número 3, essa pergunta, né, que poderia se dizer que Deus é o infinito, ela continua, né? Aqui atrás. Ela tem uma... Ela fala assim, quer ver? Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Na verdade, é uma nota do Allan Kardec. Entendeu? É uma nota dele.
Entendeu? Primeiro vem as explicações de forma orientada pelos espíritos. Tá certo? E depois tá dando um eco legal. Ô, Túlio. Tem que desligar, tem que desligar. Ô, Túlio. Aqui. O que a gente vai fazer? Olha, presta atenção. Você fala e quem for conversar com você, desabilita o microfone dele e conversa com você. Para não dar eco. Também acho. É porque fica ruim de escutar quando os microfones todos estão ligados. Isso. Fica abafado. Para mim tá abafado. Vocês estão me ouvindo? Estou. Perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte, olha. Alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser comentar, habilita o microfone e comenta com o Túlio. Túlio? Oi, estou escutando. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Túlio. Oi, filho. Quando fala de planeta ditoso, ele é totalmente perfeito ou ele está também ainda em evolução? Eu acho que a gente se perde. Se perde nisso aí, né? De totalmente perfeito, sabe? De totalmente perfeito é somente Deus. Esse é totalmente perfeito, sabe? Sim. Como é que a gente pode entender, como que a gente pode mensurar algo que a gente não tem nem palavras para poder compreender, sabe? Um mundo, um espírito perfeito, um mundo perfeito, né? Como que a gente pode compreender nas pequenas palavras, compreensões que a gente tem, né? A gente ainda é muito pequeno, né, para poder abraçar a complexidade do nosso orbe, né, das estrelas, do micro e do macrocosmo, né? Então, como é que a gente pode ir mais além se a gente ainda não tem essa capacidade? Seria muita pretensão da nossa parte achar que nós somos senhores, compreendedores de tudo, sabe? Mas é humildade também reconhecer que a gente é fraco, a gente traz ainda muita imperfeição, mais perto do ponto de partida nós estamos do que da meta de chegar. Posso completar isso aí que você falou com uma fala de um professor meu? Por favor. Eu estava tendo uma aula de filosofia da educação e o professor falou desse jeito assim, ó, o homem está querendo... É louvável querer pisar na Lua, querer ir em Marte, conhecer outros planetas, mas ele tem que saber que ele não tem ciência ainda para enxergar o que está lá. Eu achei muito legal isso, viu, cara? Muito legal. Porque ele tem que ter a ciência de conhecer onde ele vive primeiro, conhecer ele primeiro, para depois tentar conhecer os outros mundos. Eu achei isso assim, sabe, de uma espiritualidade tão grande, que eu falei assim, meu Deus, olha que sabedoria. A gente não tem ciência para conhecer a gente ainda. Então vamos aqui, dentro dessa pergunta sua, então vamos seguir o negócio? Você falou de ir à Lua, né? Aí o próximo capítulo, assim, provas da existência de Deus. A gente busca na Lua, né? Então vamos ver. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Nota: para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar
que o que nada pode fazer alguma coisa. É axioma, né? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Foi aquilo que a gente estava falando, né? Se a gente, no surgimento nosso, nós tivemos a oportunidade de sermos criados, então nós já temos a partícula de Deus, né? E o axioma, né, Túlio? Exato. O que seria o axioma? O axioma já é uma verdade absoluta. A verdade absoluta. Então, assim, é irrefutável. Nós já temos essa verdade de Deus. Nós somos filhos do Pai. Tomassi gostava muito de falar isso. Vamos lá. O sentimento é de que Deus, como é que é? É de que Deus existe. Pois de onde ele viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Sim. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Quer dizer, desde a época dos selvagens, todos nós temos ainda aquele sentimento de veneração, de culto, né? Seja com os totens dos índios, com os devas, né? O próprio Allan Kardec como druida, né? Ou os próprios egípcios, e assim vai. Sempre está interligado com a divindade, porque a gente já tem essa partícula de Deus dentro da gente, e a obrigação nossa é buscar fazer com que ela possa crescer educada. Prosperar. Né? Se formos criados simples e ignorantes, então nós temos que educar. Né? Então nós temos que educar. Então vamos lá. Nota, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvesse podido receber por esse ensino, conforme se dá com as noções da científica. Ou seja, o sentimento de Deus todos nós temos. Seja ele homem, mulher, negro, seja ele de todas as raças, de todos os credos, sempre de uma forma ou outra, nós vamos buscar Deus, porque, como a gente já disse, se a gente é filho dele, a nossa busca na religião é religar, né, com Deus. Então, assim, é sempre buscar, igual a gente está comentando agora, mas buscá-lo educando. Então, aqui a gente está para estudar e educar. Né? Educar o quê? Os nossos sentimentos. O sentimento de amor, ele se depurado, nos aproxima mais do nosso próprio Pai, né? Então, vamos lá. Pode-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Isso é físico, hein? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária? Nota, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Ou seja, sempre Allan Kardec falou, todo efeito tem uma causa inteligente. E tudo isso vai, assim, mostrando a existência não só de Deus, mas também uma cutucadazinha leve da espiritualidade. E é o Consolador Prometido. Então, assim, ele veio na base, né? Nos educando o que é Deus, o que é fluido, o que é o Espírito, né? Tudo isso já é um princípio de uma educação para nós. É o começo do Livro dos Espíritos. Por isso, o trabalho que Kardec não teve. O trabalho que a espiritualidade não teve com Kardec foi muito grande. Foi muito grande. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, ademais, que é o acaso? Nada, né? O surgimento do Espiritismo, o surgimento de uma Boa Nova, né? A gente que está acompanhando um pouquinho a Maria de Magdala, a gente tem um pouquinho de nuance, né? Do trabalho que Jesus teve, né? Para poder colocar o seu ensinamento, não colocar, mas para que ele pudesse vingar
né? E dessa forma também o Kardec, ele, junto com os espíritos, eles trabalham assim, né? Formatando esse ensinamento para longo prazo, não assim, uma formação primária, uma combinação fortuita da matéria. Mas, pô, se fosse isso, seria nada. Então, o que eles fazem? Eles amalgamam, né? Kardec e os espíritos, nos dando a perpetuidade da compreensão para o futuro, igual Jesus fazia, né? Só que, na casa de Jesus, ele usou parábolas, né? Para que não se perdesse. Porque o que acontece com a gente? A nossa memória seletiva, né? É bom, descarta, mas não, o ensino de Jesus tem até hoje. Qual a didática, qual a dinâmica, né, utilizada por eles para que nós pudéssemos ainda estar buscando educação, aprimoramento, né? Bom, nota do Kardec, a harmonia existe no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Então, assim, não pode ser o que aconteceu antigamente, né? Ao acaso. Eles falavam que a manifestação da espiritualidade, o surgimento, as batidas na mesa, nas portas, nas paredes, era o acaso. Só que se fosse só o acaso, o que Kardec nos coloca é assim: se fosse no acaso, como é que o acaso iria responder essas perguntas inteligentes que eram feitas para eles, né? Então, assim, se tinham batido da mesa, se tinham batido das portas, e elas respondiam, e outra feita, o batido da mesa e o batido das portas não era só num local, não era em vários lugares. Então, o que o Kardec faz? Ele codifica e, ao mesmo tempo, ele mostra para todos nós que esse efeito ele tem uma causa inteligente. Ele está ligado, está dando rap. Acho que é o meu, pois é, desculpa. Melhorou. Eu estava falando, desculpa, Simone. É que eu falava assim, parecia até que as mesas estavam batendo aqui, mas calma. Vocês veem a dificuldade do Kardec, a dificuldade dos espíritos, né, para pegar o povo daquela época e colocar uma linha de raciocínio, né, que fosse desvinculado da matéria, que fosse desvinculado do racionalismo. Né? Tinha-se pensadores, mas a tendência deles era sempre colocar que na química ou na física o que acontecia era as coisas, a batida de mesa, né? Era a dilatação da mesa. A batida da porta era a dilatação na porta. Né? Então, assim, o Kardec coloca isso aqui. É um absurdo pensar que isso era físico, era químico. Por quê? Porque essas batidas, elas respondiam perguntas. Né? Então, você não pode ter um efeito se não for inteligente. Né? Vamos lá. O harmonia existe no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados. Por isso mesmo, revela um poder inteligente, está vendo? Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. Pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso. Inteligência não seria o acaso. É o caso que nós estávamos comentando da batida das mesas, das portas, né? Então, sim, era a forma que os espíritos tinham para poder começar a colocar para nós um beabá, um ABC, um ponto de partida para a gente poder, como médiuns, né? É lógico, depois, Kardec também não era bobo, né? Ele tinha o auxílio das duas médiuns, né, para poder lhe dar um amparo e sustentabilidade,
e que depois o efeito das mesas já não foi tão mais necessário, o efeito das batidas, né? Igual hoje em dia, por exemplo, médiums ostensivos, já não se tem tanto quanto tinha. Por quê? Porque já chegamos numa época que nós já percebemos e agora carecemos de nos educar. Né? Então, assim, o médium educar a sua sensibilidade, né? O médium educar os seus instintos, o médium educar toda a sua sensibilidade, né? Então, vamos lá, só para a gente terminar esse ponto. E que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurais o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso não admite acima de si. Nada acima de si. O homem orgulhoso não admite nada acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo como espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Nota, o poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for a que se opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que a ela dê. Vocês observam? Tudo isso, vamos dizer assim, no início, foi difícil para o pessoal colocar para nós, teimosos, cabeçaduras, né? Toda uma modificação, toda uma aceitação. Tirar aquele Deus do milagre, do maravilhoso, e colocar o Deus, o Cristo, no esforço, na dedicação, no esforço individual de cada um da gente poder melhorar. Só que ia esbarrar com o povo, com irmãos, né? Vamos dizer assim, que tinham uma linha de raciocínio diferente, né? Ou católicos, ou mesmo livres pensadores, mas era difícil. Não vou achar para vocês que foi fácil colocar essa linha de raciocínio, não foi não, sabe? Então, assim, se eles precisaram utilizar as pancadas, né? Se eles precisaram utilizar a lousa, né? Mexendo, né? Olha o trabalho que a espiritualidade não teve, né? Para chegar numa linha mediúnica um pouco mais depurada, vamos dizer, evoluída não, né? Mais depurada, né? De compreensão mais depurada, né? Ou seja, é uma parte da divindade que já trabalhou na gente, né? É uma parte de compreensão que já melhorou na gente, né? É uma parte que nós já tivemos um pouco mais de boa vontade em aceitação para essa linha de pensar, né? Tem muitas coisas que a gente já aceita como se fosse uma esponja. A gente já bebe assim, matou minha sede, né? De outra feita, assim, tem coisas assim que você fala assim, pô, isso é um proselitismo, isso aí, sabe, é só mesmo, você se perde numa linha de raciocínio. Mas ainda bem que eles não se perderam. Não quer? Está parecendo Sérgio Geraldo Serra, tá perguntando aí. Ó, terminou essa aí, gente. Essa é a primeira parte. Perguntas. Vamos lá, vamos bater aí, vamos ver. Você é a prova da existência de Deus. Como é que a gente pode provar a existência de Deus na gente mesmo, na nossa vida, hein? Como é que a gente pode provar a existência de Deus? Infelizmente, a gente, muitas vezes, hoje, atualmente, a gente busca prova de Deus na dor, né? Infelizmente, quando Deus me ajudou, né? Quando a gente tem a oportunidade
de conviver com pessoas que têm uma deficiência física, né? Seja cego, seja com paralisia cerebral, aí tem uma das partes que a gente vê a existência de Deus, sabe? Porque não vejo como castigo, não. Muito pelo contrário. Eu vejo ali plenamente a existência de Deus, né? Igual a palestra do Haroldo, né? Se você impingiu o sofrimento a alguém, na próxima encarnação, você vai passar por esse sofrimento para que você possa, não como castigo, mas não fazer mais, né? Olhar pela ótica do outro, né? A dor que o outro sentiu, né? Quando você o fez sofrer, né? Então, sofra um pouquinho, você vê como é que é e depura, né? Podemos seguir? Ô, Túlio, só comentar uma coisa rapidamente aqui, posso? Pode, deve. Aqui, quando você fala da existência de Deus e dessa organização que o Kardec teve esse trabalho todo para fazer. Tem alguém com o microfone ligado aí. Eu mesmo. Pode. Aí, quando fala dessa organização toda, Túlio, eu fico reparando tanto que até ele, no início, né, ele ficou um pouco perdido, né? E o que ele fez? Ele foi em várias fontes para assegurar do que ele estava fazendo era, além de ser seguro, era verdade. E eu acho legal que ele teve esse método de todas as formas, né, para mostrar a existência daquilo mesmo, né, igual você falou da existência de Deus. Ele mesmo buscou isso nos espíritos, que ele foi médios mais jovens, médios mais de idade, médios que escreviam, médios que tinham oralidade, de todas as formas. Então, assim, foi uma coisa assim bem pontual e ele foi assim, ele esbarrou até com o comitê científico da época, que tentou barrar ele naquilo que ele estava fazendo, mas ele ficou tão seguro, porque ele teve tantas fontes que mostrou para ele que aquilo era verdade, que ele não tinha como o comitê científico ir contra as opiniões e aquilo que ele estava fazendo. Então, isso aí já é uma prova que ele estava ciente da existência de Deus e tentando trazer isso para a sociedade, né? E isso já mostrou para a gente um trabalho assim pontual, né? Tanto que a gente vê que as obras dele até hoje, graças a Deus, têm tido um foco muito grande e só crescendo, e graças a essa seriedade que ele buscou nos trabalhos. Ele foi o tempo todo em busca de seriedade, em busca de verdade, e ele encontrou, né? Graças a Deus, com a ajuda do plano espiritual. Aqui, eu queria fazer uma colocação, que é o seguinte, Túlio, quando teve um momento em que você até citou esse filme, né, de Maria de Madalena, e fala a questão de Jesus. Então, uma das coisas, fazendo um paralelo com o que nós estamos discutindo, veio na minha cabeça naquele momento o seguinte, é igual o estudo que a gente estava fazendo, ou seja, naquela época, por exemplo, quando Jesus, né, a gente vê no filme, a gente sabe da história de Jesus, ele utilizava por meio de parábolas, né, até para poder realmente se fazer entendido, e mesmo assim hoje a gente vê, por meio dos estudos, que muitas das coisas que naquela época não se entendeu, né, hoje a gente tem um esclarecimento melhor, mas do mesmo modo também tem coisas, tem aspectos que mesmo em pleno século XXI, mesmo ao meu ver, a gente estudando, trabalhando, eu vou até particularizar aqui os poderes da mediunidade, da espiritualidade, ainda tem questões ainda, questionamentos que a gente ainda não consegue responder. E ao meu ver, isso acontece porque, ou seja, a evolução nossa, né, assim, ela é inexorável, ela não para, né? O nosso caminho em busca da perfeição, né, em busca desse chamamento de Cristo, quando ele fala, né, seja perfeito, quer dizer, nós estamos nessa caminhada.
né? Longe de nós aqui, nesse momento, fecharmos alguma questão, né? E de não termos as nossas dúvidas. Ao meu ver, um dos lados positivos da dúvida, ou das dúvidas, é justamente isso que até a Simone colocou no início, quando ela fala estudo e muito, né? Isso nos compele a estudar, né? Isso nos impulsiona a estudar, para a gente poder compreender, até, por exemplo, ou seja, durante as próprias interpelações que a gente faz conosco mesmo, no nosso dia a dia, ou nas nossas convivências, a gente tem a condição realmente de sentir essa firmeza nas nossas respostas e nas nossas crenças. E, ao meu ver, um dos caminhos é isso, é o estudo, né? São essas dúvidas, esses questionamentos, que aí eu falo um pouco como bióloga, né? Quer dizer, desde os tempos se vê os questionamentos da ciência, como que as coisas acontecem, como os fenômenos se desenvolvem, mas é justamente por meio da pergunta, dessas interlocuções, dos estudos, que a gente consegue realmente um caminhar mais seguro. Um dos aspectos que eu mais gosto dentro da doutrina é justamente isso. Ela te convoca ao estudo. Ou seja, não é uma fé, com todo respeito, mas não é uma fé cega. É uma fé vivenciada, compreendida e sentida. E, além disso, colocar em prática no dia a dia. Entendeu? Ô, Túlio, liga seu microfone aí, Túlio, que eu acho que eu desativei ele aqui. Eu vou desligar o meu, tá? O meu Túlio ligar o dele aí também, porque eu acho que eu desliguei ele aqui. Ó, Túlio! Oi, Túlio. Tem que escutar aqui. Tá apanhando. Conseguiu não, Túlio? Pega aí. Seu microfone, Túlio. Posso ver só o teu Vou de você já. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar ele aqui, Túlio. Ele tá desativado pra mim aqui. Fala pra ele entrar e sair, será que não serve? Me ajuda? E você não consegue ativar ele aí não, Túlio? Clica nele aí, Túlio. Clica nele de novo aí. Clica. vou um pouquinho de arroz pra mim. Tá? Ele tá embaixo, Túlio, assim, ó. Ô, Serginho, sem querer interferir, eu acho que tem que explicar para ele que ele tem que voltar para a tela para ele encontrar o microfone. Volta para a tela, Túlio. Aí. Voltou? Ele desconectou e conectou de novo. Ele vai conectar de novo. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Aí, ó, o Túlio tá voltando. Aí, microfone ligado. Aí, Túlio. Ligou. Beleza, Túlio. O Samuel tá te zoando aqui, que você tá apanhando aí. Tá apanhando aí, Túlio? Graças a Deus, Samuel. Beleza? Beleza. Aqui, mas eu não sou novo pra você, não. Aqui, ó. Olha, quem tem que gravar? Ah, Deixa eu comentar. pode. A Jane falou uma coisa bem legal quando a gente fala do estudo, né? E eu acho tão interessante quando a gente vai estudar as obras do Allan Kardec, aí você vê o cuidado do trabalho que foi feito para que essas obras realmente acontecessem, né? E o tanto que é importante a gente realmente fazer essa busca mesmo de conhecimento, né? E quando eu falo conhecereis a verdade vos libertará, porque na verdade tudo começa a ganhar um sentido que antes não tinha. Né? Você sabe por que você pensa essas coisas, por que você vai conhecendo. Porque no início você fala, uma coisa que é simples, você recebe sem questionar.
E à medida que você vai buscando, você vai pensar, por que será isso? Né? Igual quando a gente começou a ler a Gênesis, no início era muito difícil, principalmente a área que falava da biologia, da formação dos mundos, das galáxias. Aí você vê o cuidado desse trabalho, por que Deus, né, tinha dado como missão para Allan Kardec codificar uma obra tão grandiosa, e a importância da gente realmente seguir esse caminho, de trilhar essa questão do estudo, de buscar, ainda que a gente inicialmente leia, igual quando eu falo que é Deus, né? Assim, a gente não tem uma compreensão ainda disso real, né? Assim, parece muito vago, mas eu acho que à medida que a gente vai se propondo a fazer esse caminho, as coisas vão chegando gradativamente. Claro que não vem tudo pronto, né? Mas eu acho que a gente fazer essa busca é fundamental, até para que a gente realmente consiga entender o porquê das coisas, e eu acho que a gente vai criando dentro da gente uma ligação maior com Deus mesmo, porque você entende o porquê do sofrimento, o porquê que o mundo está assim, e assim, parece que tem um sentido maior, né? Dá mais força para a gente nesse aspecto. Maior. A quem está estudando comigo hoje? Aqui, eu também só queria complementar, porque quando eu tirei a tarde para estudar, eu fiquei com o raciocínio do Adilson Marques, e ele fala exatamente isso que a Jordânia falou, que é o que eu queria complementar. Qual que é a maior necessidade, segundo a reflexão do grupo, com relação a essas questões? O Túlio falou isso no começo do estudo e ela agora trouxe. É a questão da intenção. Às vezes a gente se faz de vítima, às vezes a gente questiona, às vezes a gente argumenta, às vezes a gente não entende o princípio das coisas, e pelo menos eu entendi isso e busco entender isso. É a intenção, né, gente? Porque o que é Deus? Ele não pergunta como, nem quando, nem, o que é Deus. Então, quando a gente sente e entende, alguém falou, acho que foi o Túlio que falou do Haroldo, né? E o Haroldo fala isso. Se você confia em Deus, se você tem fé raciocinada, então você confia em Deus e começa a se ligar a Deus, buscando entender todas as causas das coisas. E é onde ele reside, né, gente? Ele reside na consciência. Então, do tudo, acaba voltando para a gente, né? Da criatura do Criador. Eu não sei se é assim também que vocês pensam. Mas ela falou exatamente isso, a intenção. Eles fecharam esse estudo e eu só guardei essa frase. Deus julga a intenção e não a sua reação. E é bacana, porque a gente ainda tem muitas reações, né? O Túlio falou isso em algum momento, né, Túlio? E aí a gente fica refletindo, gente, não é tão difícil, né? Mas a gente ainda não consegue. Vocês estão me ouvindo? Não, você está ouvindo. Fecha numa parte aqui muito bacana, sabe por quê, Simone? Porque a gente é muito orgulhoso. A gente ainda é muito preguiçoso, sabe? A gente ainda... quando estou falando a gente, eu vou falar igual a Jana, eu estou falando por mim, hein? Bacana? A gente ainda é muito teimoso, sabe? A gente ainda traz, vamos dizer assim, germes ainda que estão muito perto da imperfeição do que da perfeição. Por isso que é difícil a gente mensurar Deus, né? Mas, assim, o exemplo que ele nos dá aqui, o Kardec, da gente, tudo que a gente puder ver, Deus, seja, igual a Neca sempre fica brincando com as plantinhas, ei, plantinha querida, né? Tudo nos pequenos detalhes, numa alegria que você faz a alguém, sabe? Se você puder ver Deus, sabe, já é um trabalho consigo mesmo de uma compreensão maior do que antigamente era aquela história, né? Não, eu vou mandar matar um ali, comendo lá uma uvazinha lá e joga para os leões, né? Outra hora nós estávamos lá, deitados lá, vamos ver um cristão sendo morto hoje, né? Hoje não, hoje a gente está procurando estudar de uma forma assim, cara, eu preciso estudar, cara, eu preciso fazer que essa linha de raciocínio, né, ele me aproxima de Deus e me faça esse Deus me auxiliar a vencer a minha ignorância, a minha teimosia, sabe? Se eu não lutar para eu poder compreender esse Deus que está dentro de mim, eu não posso esperar isso dos outros.
Os outros não vão fazer isso por mim. É estudo, é trabalho, é dedicação. Se não for assim, a gente não consegue. Né? Posso passar para o último, então? Vocês, atributo da divindade? Tem um atributo da divindade. Vem? Pô, acho que pode sim, não sei. Pode. Vamos lá, então, hein? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí, caramba, nós já batemos isso aí, né? Claro que não, né? A gente não tem sentido. Como é que a gente vai compreender a natureza de Deus? Né? A gente ainda é muito pequeno, sabe? A gente ainda é aquela lagarta no casulo, né? E querendo alçar voo, mas freio, vamos trabalhar, esforçar os nossos músculos, as nossas asas, quem sabe um dia, né, a gente consegue. Vamos lá, hein? Quem sabe não. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. A intenção é essa. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Bom, quando ele não tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Ou seja, para compreender, tem que trabalhar, não tem jeito. Não tem jeito, não. Não adianta a gente querer matar a nossa sede tomando uma caixa d'água, assim, enquanto a gente não consegue engolir nem um copo d'água. Nota do Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Ou seja, quando nós, cada um de nós, por esforço, por busca, formos evoluindo, não só a gente vai dar menos trabalho aos nossos professores, mas ao mesmo tempo a gente vai ter mais felicidade, satisfação mesmo, de caminhar. Se por outrora a gente ainda tem na encarnação um grau de dificuldade em modificar as nossas tendências, mas com trabalho, com esforço, com dedicação, a gente vai depurando. Só não pode ficar parado, senão vai dar ferrugem. Né? Mas se ao mesmo tempo, se a gente vai trabalhando, com certeza a espiritualidade ela vai encontrando em nós condições melhores deles poderem trabalhar com a gente. Vocês observam o filme do Divaldo, do próprio Chico Xavier, né? Médios que foram preparados, não pensa que foi fácil, não. É lógico, todos eles também tinham livre-arbítrio, né? Porque Deus não ia dar uma obra que eles não teriam condição de levar à frente. Mesmo assim, eles tinham o livre-arbítrio deles. Ou seja, esforço, trabalho, dedicação. Vamos lá. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, e entrevê-las pelo pensamento. É aquilo que a gente estava comentando. Se a gente puder, no sol que nasce, numa planta que se desabrocha, que brota um brotinho novo, né? Uma criança, né? O sorriso de uma criança, né? Tudo que a gente puder associar a Deus naquele momento ali, nós estamos vendo Deus da nossa forma, mas se é imperfeito ou não, mas é uma forma até um tanto lúdica, é a nossa forma de ver. Né? Tem gente que nos trabalhos manuais consegue ver Deus, inclusive até a própria espiritualidade nos
sempre nos orienta assim, tudo que você fizer, dai graças a Deus e veja Deus fazendo ali o seu intermédio. Então, assim, para a gente ver Deus, a gente, nas obras pequenininhas, num fruto, numa árvore, o homem não consegue criar isso, não. Sabe? É Deus. Né? Você vê a polinização. Né? O homem não consegue criar isso, não. É Deus. Né? O próprio ser humano. Né? O nosso próprio sangue. Né? É Deus. É Deus, assim, de uma forma ampla. Se nós pudermos associar Deus nas mínimas coisas, nas grandes vai ser fácil para nós. O que nos pede aqui é humildade de compreender que a gente ainda é uma formiga, igual diz nosso amado Pai Tomé, que tanto está trabalhando, né? Que nós ainda é uma formiga, nós não somos elefantes, não, nós somos uma formiga. Né? E ainda a gente tem muito sobre aí. Então vamos lá. Quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Caramba, ideia completa é pretender demais, né? Como é que nós vamos ter ideia completa da... muita pretensão nós, mas o estudo é isso. Vamos lá. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Nosso egoísmo crê que a gente abrange tudo, né? Sabeis, porém, que há algumas coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. A gente ainda é tão imperfeito e tão pequeno, né, que a gente não consegue conceber Deus na sua total perfeição. Né? A gente acha porque a gente ainda é pequeno, sabe? Mas o bom do estudo nos faculta isso, né? A gente compreender que pelo menos já estamos com Deus dentro de nós, né? Já estamos caminhando com Deus. Ele já está dentro de nós. Né? Mas, pô, bacana. Então, assim, mas o Espiritismo nos questiona, nos coloca à prova do estudo. Não, vocês têm que estudar causa, ação, efeito. Né? Então, vamos lá. Né? Deixa eu pegar a notinha do Allan Kardec aqui. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado, por ser um ser anterior. E é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, se estivesse sujeito a mudanças, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente? Ele o é, porque é o único. Se não dispusesse do soberano poder, algo poderia ser mais poderoso ou tão mais poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outros deuses. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Vocês estão vendo que é difícil esse capítulo, porque a gente ainda não tem palavras, uma compreensão sadia, né? Para a gente poder
na configuração, na bios de Deus, né? De outra feita, a gente sempre tem que pegar um modelo, né? E deixar um pouco, não só a linha só de busca só de estudo, mas de aplicação, né? Dos seus ensinos, né? Da depuração do amor, né? Bacana. Ela nos deu está nos dando esse capítulo assim, um emaranhado de situações para a gente poder pensar, como se a gente estivesse na escola, né? Que é Deus, surgimentos, causas primárias, né? Mas olha, tudo isso vai nos remeter a gente entender que a gente é fraco, que a gente ainda é pequeno, que a gente ainda é imperfeito e que ao mesmo tempo, né? Nós que já trazemos Deus dentro de nós, é obrigação nossa é educar esse Deus dentro de nós em obras. Educar esse Deus dentro de nós lutando contra as más tendências do rancor, do desânimo, do egoísmo, da perversidade, de todos os miasmas que nós trouxemos de outras vidas pretéritas, de outras encarnações do passado. Essa, então, educar esse Deus, esse Cristo que está dentro da gente, né? Ou seja, todo esse apanhado dele, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, tem... Não foi tão mesmo que a gente estava falando, da reunião dos Cristos, onde o Cristo escolheu a Terra para poder gerenciar. Você imagina a reunião dos Cristos, de outras galáxias, de outros planetas. Aí você começa a ficar assim, meio doido, né? Você começa a devagar, meu Deus do céu. Né? Vamos com o pé no chão, a gente está aqui na Terra, ano 2020, procurando nos educar, procurando trabalhar o nosso espírito, né? Da forma que Deus nos ensina. Né? Então, assim, nós não somos imaterial, nós não somos o único, nós não somos onipotentes, nós não somos soberanamente justos e bons. Nós somos filhos desse cara. Nós somos filhos desse cara que também é eterno, que também é imutável. Né? E ele está nos chamando para isso. Né? Para a gente poder educar e oxalá queira Deus que cada dia um pouquinho mais, né? Um dia após o outro. Né? Bom, aí o próximo seria o último do panteísmo. Podemos passar? Ou tem perguntas? Por mim, tranquilo. Tá. Então, que aí fecha o capítulo 1, né? A gente fecha o capítulo 1, que é com o panteísmo. Deus é um ser distinto. Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e a outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Acabamos de falar agora. Não vamos além, não. Vamos satisfazer, pelo menos por enquanto, o que a gente tem, mas vamos. Né? É muito difícil uma plantinha pequenininha já querer dar fruto. Vamos crescer primeiro. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Eu acabei de responder o que estava. Isso não vos tornareis melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Exatamente. Pois que acrediteis saber, quando na realidade nada sabereis. Fechou. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertares dela, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que ele penetrar. Fechou tudo aquilo que a gente estava... esse é o panteísmo, vamos lá.
Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade ou por outra? Que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretende os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de algum dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão refletir maduramente e não vos será difícil reconhecermos absurdo. Nota do Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande o que somos em pontos pequenos. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Far-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver os problemas da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecanismo que ela imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Ou seja, a gente ainda tem muito chão ainda pela frente. A gente ainda tem muito a que poder estudar, seja em sentir Deus, quando o nosso pensamento ainda é pobre, a nossa ideia ainda é precária, a nossa compreensão é deficitária na compreensão de Deus, né? A gente reconhece Ele vamos dizer assim, no seu perfume, né? Você vê a planta, a sua essência é no seu perfume, né? Nas suas obras, nos seus ensinamentos, né? É algo que a gente busca dentro de nós reconhecer esse Deus que está dentro da gente, né? Esse Cristo que está dentro da gente, dessas boas obras, né? Da melhora das nossas atitudes. Vocês têm alguma coisa que eu poderia acrescentar, para a gente poder debater? Porque vamos parar com um capítulo só, porque senão não tem coisa. Vamos parar no primeiro capítulo, porque a gente está indo para o segundo capítulo. Por quantas horas de estudo? 1 hora de estudo. Nem vi passar, deu 1 hora. Deu 1 hora de estudo. Você vê que é assim, ó. Pauleira. Você vê como é que, quando o assunto é bom, o negócio vai. Mas assim, essa parte do estudo dos espíritos, ela precisa ter
muita calma, porque senão a gente, sabe, a gente se perde um pouco, sabe? A gente tem que ir assim. Por isso que seria bacana se todo mundo pudesse ir perguntando nas dúvidas, que a gente se perde muito, sabe? É muito... Como é que posso dizer isso? É muito ampla, sabe? Por isso que seria bom a gente... Eu queria só... a observação que eu penso com relação a esse capítulo é a quarta vez, é o quarto grupo que eu participo e estudo. Eu não consigo compreender tudo isso. Se a gente fala muito, a gente vai acabar divagando a coisa. Mas eu acho que sempre cai na proposta da reforma íntima, gente. É reforma íntima porque eu estou com o computador aberto, né? Então, a nota que ele fala que estamos com Deus, somos em Deus. O que eles quiseram dizer com isso? É a quarta vez. Eu ainda sinto necessidade absurda de reler. Então, é um capítulo que eu fico com ele a semana toda. Se você trouxe conteúdo, todo mundo trouxe conteúdo, e a gente percebe que muitas ainda, são muitas as dúvidas. Eu tenho. Mas obrigada. Né? Mas é bom para a gente refletir, Simone. É bom para a gente refletir, sabe? Aí você fala, o que é Deus? Né? O que é Deus? Sabe? Onde eu vejo? A gente vê Deus muitas das vezes assim, na hora que ele está passando perto. Né? Na hora que ele sai do sufoco. Né? Ou na hora que ele está numa pandemia dessa, ele onde está Deus? Já viu muitos espíritos? Onde está Deus que não vê? Só que a gente, a imperfeição, mas caramba, um propósito acima do que a gente compreende, está Deus trabalhando. Sabe? Como é que Deus permite uma pandemia dessa? Como é que Deus permite isso? A nossa compreensão é ainda pequena para entender como que Deus trabalha. Ô, Sérgio! Estamos aí na área, aí, fazendo um apanhado do estudo, né? A gente vai aos pouquinhos, juntando tudo para a gente pegar e, sabe, chegar à descoberta, que muitas das vezes a gente vai lutando, procurando descobrir. É igual você falou, quem é Deus? Quem é Deus? A gente vai descobrir. A gente sabe que ele está dentro da gente. A gente acredita na sua força, acredita no seu desempenho para a melhora da humanidade, para a melhora de todos nós. E a gente vai galgando os degraus, buscando conhecimento, buscando se aperfeiçoar mais nos trabalhos, no nosso dia a dia, para a gente realmente se sentir perto dessa energia, dessa força, desse Deus que está sempre aí nos fortalecendo, nos mostrando os caminhos melhores para a gente dar continuidade, para a gente seguir com segurança. E a gente, através desse estudo de hoje, eu vou te confessar assim, eu abri esse livro uma vez, essa deve ser a segunda. E muito bacana, a gente vai... às vezes a gente não dá muita importância para assim, não, eu prefiro ler outras coisas, mas agora eu vi que a importância desse estudo, dessa leitura, que a gente vai ficando mais tendo mais interesse, né? Vai aguçando dentro da gente um interesse maior de realmente descobrir um pouco mais do que o Espiritismo tem aprofundar um pouco mais o Espiritismo, aquele que tem Sérgio, que são mais de 30 anos de trabalho, né? Diga. Você falou, daria todos os 5, faz diferença nenhuma.
Alguém falou aí, estudar muito, às vezes é o caminho, mas não é só. E eu não sei se você já viu o filme do Kardec, pelo menos essa pincelada que eles deram, o trabalho que esse homem teve para escrever esse livro. Foi muito. Merece mais ser lido. Merece mais ser lido. Agora, se a gente vai conseguir entender, já é outro papo. E é fascinante quando você vê o drama desse homem para escrever esse livro, que é uma pincelada que a gente tem que entender. Mas, assim, é um livro que vale a pena. Eu já li todos e até hoje eu bato a cabeça. Mas obrigada, gente. A gente vai tentando, descoberta. Eu vou descobrir, a gente vai sentindo gosto, né? A gente quer aprender mais, a gente quer buscar mais conteúdos para a gente ficar mais por dentro. Isso vai buscando e essa reuniãozinha assim é legal. Muito bacana. Sérgio, dono da verdade a gente não é. Igual a Simone falou. A gente estuda, e acaba até a cabeça da gente uma hora fica meio confusa, mas é bom que a gente questiona. Então, esse estudo assim, é bom. Igual você falou, eu não tinha muita pretensão de abrir o livro, tinha até preguiça mesmo. Até preguiça de abrir o livro, aquele negócio todo. Mas não tem como, Sérgio, tem que estudar, não tem jeito. Não vai ter como fugir disso, não. Sabe, tudo bem. Se a gente o nosso coração, ele consegue depurar os ensinos de Jesus, né? Então, assim, e a gente puder aplicar no nosso dia a dia, né? Aplicar mesmo, né? O maior médium que nós tivemos na Terra foi Jesus, né? E você vê que ele não só jejuava, ele se mantinha em prece, né? Ele tinha o tempo todo trabalhando. Não tem como, não. Nós temos que estudar, né, Feijão? Não tem jeito, não. A gente tem que estudar. Só que eu acho assim, a gente tem que estudar, né? Mas é preciso pôr o estudo também em prática, né? Pôr o que a gente estuda em prática. Não adianta só estudar, só ler, né? Incorporar. Eu acho que a gente tem que também construir, né, alguma coisa, tem que pôr o tijolo, né, nesse alicerce. A gente tem um alicerce que é a nossa reunião, né? Mas às vezes fica faltando tijolo, quer dizer, a gente tem que estudar e pôr em prática aquilo que a gente está estudando, né? É como você busca um carro, você vai pôr gasolina nele, tem que ter um motorista, senão você vai sair. Mas entenda, você pode colocar em prática dentro de casa, você pode colocar em prática dentro de casa, não é só incorporação de espíritos necessitados, ou mesmo de caboclos, ou mesmo de espíritos velhos. Em casa é a oportunidade mais íntima da gente poder exercer aquilo que a gente está aprendendo dentro desses estudos, né? Ou seja, na rua também, sabe? Da gente poder vivenciar esses estudos. Né? É o tijolo também para Deus. Não é só na incorporação, não é só na igreja, não é só dentro do centro espírita, não. Sabe? Eu acho que o centro espírita é um local que dá a oportunidade da união, integração de trabalho, mas para que a gente possa aplicar dentro de casa. Ou seja, na nossa própria casa interna nossa, e a gente conquista o nosso terreno. O que você acha? Com certeza. A gente pôr a educação todos de fora, pôr o entendimento de fora, né? A gente ser mais amigo, mais irmão das pessoas, compreender as necessidades uns dos outros, né? Ser mais companheiro para com as pessoas, respeitar a opinião das pessoas, respeitar a forma de pensar das pessoas. E acho que toda forma de amor já é um respeito, já é um trabalho, já é, né, um caminhar. É isso que eu estou falando, aquela forma de você estudar, né? E pôr em prática realmente aquilo que você está estudando, né? Eu penso assim, não adianta a gente estudar e chegar ali no fórum, um mendigo bate no portão,
pede um café, eu bato o portão na cara dele. É isso que eu estou falando. Essa forma de trabalhar, essa forma de pôr em prática, entendeu? A gente depurar aquilo que a gente precisa, que tem dentro da gente, né? E transformar em algo bom, tirar o que tem de bom na gente e pôr em prática. É desse lado que eu estou falando, você ser mais amigo das pessoas, mais amigos uns dos outros. É difícil. Né? Que às vezes as pessoas taem o sangue da gente. Mas né, a gente precisa ter um pouco de paciência, precisa estudar, né? Ter um pouco de paciência, ter um pouco de compreensão, saber ouvir, entendeu? É isso que eu estou falando, é a gente procurar saber ouvir as pessoas, respeitar a opinião das pessoas, né? Acho que essa é uma forma de pôr em prática aquilo que a gente está estudando. Quer dizer, você não está estudando só por estudar, não estou lendo só por ler. Eu preciso pôr em prática esse exercício que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, esse estudo que eu estou fazendo, eu preciso exercitar, eu preciso pôr ele em prática. Para mim me sentir bem, eu tenho que pôr ele em prática. Essa é a isso. Dizer, bacana. Ô, Sérgio, ô, Túlio, eu acho legal, Sérgio, o que você falou e vai de encontro aí que o comentário de cada um, eu acho que é legal, porque, igual você comentou agora da reunião é nosso alicerce, sim, eu acho muito legal. E você falou essa questão do tijolo, né, e eu viajei aqui agora, né, que é a questão do tijolo, igual a gente tem a esposa, a grosso modo falando, nossa esposa, que é nosso tijolinho, nossos filhos, e a gente tem que ter uma liga nisso, e você foi muito pontual aí, que é essa liga? A gente não tem que ter uma massa para unir o tijolo no alicerce que a gente constrói? O que seria essa massa para a gente? O que seria essa liga para a gente fazer uma construção firme e consistente? Seria o amor, igual você falou, ouvir, né? Juntar esses ingredientes, que é o que? Amor, perdão, saber ouvir a esposa, o filho, o pai, a mãe, tá junto deles nesse momento, tá junto das pessoas. Então a gente não tem que ter o tijolo, tem que ter o alicerce, e graças a Deus nós somos bem-aventurados nisso, que a gente tem os trabalhos nossos, a gente tem esses tijolos que são os amigos igual vocês, igual a nossa família que está aqui, os nossos familiares, e tem esse ingrediente que Jesus nos dá, né, que Deus nos dá, que é para fazer a massa, que é o amor, a fé, o perdão, a caridade, o saber ouvir, igual você falou. É tão ruim quando uma esposa chega para você e fala assim, você não me ouviu, depois você fica refletindo assim, poxa, o que está faltando no meio desse tumulto todo que você não pôde parar para ouvir uma pessoa que está do seu lado? Tá errado, igual você falou. Então, o estudo, ele tem que acontecer sim, igual você falou, ele é fato. As incorporações, a gente está lá para tê-las, está lá para atender não, né? Não é atender, para trabalhar com os nossos espíritos que vão à nossa procura. Às vezes a gente não está nem tão preparado para atender eles, até é vergonhoso, né? A gente sabe disso, que a gente às vezes inadimplente nos nossos cuidados, e isso aí também deixa a desejar, mas a gente tem fatores que propiciam para a gente fazer os trabalhos, tanto em casa quanto lá no nossos trabalhos no morro, no dia a dia, quando a gente está dirigindo, quando a gente está no trabalho. Então, assim, somos sim privilegiados. Então, a gente tem que fazer jus disso, igual você falou, e inserindo, igual o Túlio falou, os estudos nisso. Não tem jeito de a gente correr do livro dos espíritos, não tem jeito de a gente correr do livro dos médiuns. Somos, assim, preguiçosos, voltando na fala do Túlio, lá no início dos trabalhos que ele falou hoje, somos preguiçosos, sim. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que estudar. Não é fácil. Mas se está aí, e igual a Simone pontuou muito bem, eles tiveram muito trabalho para trazer isso para a gente. E tiveram muito trabalho também para mostrar a prática disso, que igual você pega um Chico Xavier. Chico Xavier, ele leu, depois o Emmanuel chega para ele, agora você estuda. Olha para você ver, o Chico passou por isso.
Você pega o Eurípides, que também leu, depois a espiritualidade falou com ele, agora estuda. Aí você pega o Divaldo foi fazer uma palestra e o que o espírito falou para ele? Joana, olha meu filho, vê se estuda, porque você foi ajudado hoje não por mérito, para não passar vergonha. Você imagina por médio a gente passar essas situações. Então, se a gente tem todo o terreno, tem todo o esterco, tem a enxadinha para forfar o terreno, então vamos pôr os braços para trabalhar. E graças a Deus a gente tem esses braços, essas pernas ainda, e os olhos, né? E os ouvidos para ouvir, né? Então, isso que vocês falaram é muito legal. Quando a gente une isso tudo, a gente vê que cada vez a gente tem sim que prosperar nos estudos. Porque quando, igual o Túlio fala muito lá em cima, gente, eu guardo sempre, toda vez que eu passo uma prova, eu lembro do Túlio falando, gente, a gente está estudando, mas o chicote vai vir lá fora, a prova vai bater na porta. Aí quando a prova bater na porta, você vai estar um pouco mais saliente, um pouco mais observador, vai estar mais atento. Então a gente está estudando para as coisas que vão vir, às vezes, olha para você ver, 2012, o pai Tomé estava falando já de situações que a gente teria no futuro. Olha o que a gente está vivendo hoje em 2020, gente. 2012, há 8 anos atrás. Às vezes o preto velho fala uma coisinha com a gente entra no ouvido, faz o ouvido do mercador e sai no outro. Aí depois de 8 anos depois você vê as coisas acontecendo e fala assim, meu Deus, olha aí, eu perdi isso aconteceu. Olha a situação que está aí politicamente e na questão da saúde. E todas as vezes o caboclo estava falando, preparo, meus filhos, preparo. Aí a coisa vai vir aí, chumbo grosso e tal, e a gente está vendo isso. Então, a gente tem aí, igual você falou, o alicerce, tem aí os tijolos, tem os ingredientes para fazer a nossa massinha, para colar eles, para eles ficarem fortes. Então, vamos seguir nos estudos aí, vamos à frente, né? Adelante, como dizem os argentinos, adelante. Nada? E agradecer a Deus, porque se a gente tem nessa vida, nessa encarnação, a oportunidade de descobrir o Consolador prometido, de descobrir o Cristo, se a gente tem essa oportunidade nessa encarnação de descobrir o Cristo, a gente tem que agradecer. Agradecer muito, porque ninguém é perfeito. Né? Ninguém é perfeito. Aí, nesse estudo, assim, a gente está pensando, quem que é Deus? Quem que é Deus? Quem que é Deus? E eu vou remeter essa pergunta de uma forma mais simples. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Qual a história que a gente está escrevendo, né? Qual a história que nós estamos escrevendo, né? A nossa vida. É como nós estamos falando, nós somos resultado de várias reencarnações, né? E o que nós estamos fazendo hoje na nossa vida, né? E usando tudo que vocês falaram aí, lembrar sempre, nós não estamos desamparados, muito pelo contrário, né? Nós estamos constantemente ali, a gente tem, assim, a gente fala, tem uma amiga minha falando que a gente tem um privilégio de ter a oportunidade de receber aquelas mensagens dos nossos pretos velhos, dos nossos caboclos, estão ali nos orientando, né? A gente está em um lugar, a gente está estudando, e eles estão ali, sabe, você falou, eu não esqueço disso. Você falou assim, você já pensou se esse preto velho que hoje vem com vocês, às vezes aconteceu alguma situação no passado, e que você, de repente, não tratou tão bem, e hoje ele está aí do seu lado, te amparando, nossa, que vergonha, já pensou, né? A gente falou isso várias vezes. Estou pensando assim, olha como que é que Deus faz tudo certinho, né? Essa fé que a gente vai adquirindo, ela vai ser implantada, né? A gente vai regando todos os dias através dos nossos estudos, como o Sérgio falou, através das nossas práticas. Lembrando que a gente falou também da questão de inexorável que nós vamos evoluir, né? Só que é uma prática que a gente vai fazendo, mas tudo é aos poucos. E a gente nunca deve esquecer que a gente realmente não está desamparado. Os pretos velhos falam sempre isso conosco,
nossos pais, nós não estamos desamparados. Eles estão ali no comando, Deus está ali no comando, e eles estão ali nos dando força, né? Então, é o que a minha amiga falou, realmente é um privilégio. Então, tem que agradecer muito a Deus por esse amparo que a gente tem. E a gente quer agradecer demais por isso. E vamos seguindo adiante que as coisas vão acontecendo. Esse estudo não é por acaso, né? Nada nessa vida acontece por acaso, né? Isso aí é o que você falou, é a questão do alicerce. Nós temos o alicerce das nossas famílias, o alicerce das pessoas que nos cercam, né? E esse alicerce que é dos estudos. Nós precisamos estar, como diz o Emmanuel, né? Disciplina. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém falou. Pelo contrário, a gente veio para essa nova reencarnação para a gente conseguir evoluir. E essa evolução, ela é, como a gente fala, é inexorável. Porque a gente tem que batalhar para melhorar tudo aí, né? E nós vamos chegar lá, Sandrinha, se Deus quiser, né? Vamos sim. Deus quiser. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Deixa eu colocar uma coisa, tudo. Eu acho que quando a gente fala esse estudo, é tão bacana você pensar, né? Quando você coloca lá, o Sérgio fala uma coisa, a gente sentir o estudo, né? Compreender, com certeza, mas principalmente sentir. O Evangelho, a gente coloca ele em prática quando a gente vive o nosso dia a dia. É na prática que a gente vivencia o Evangelho. Então, você vê que é na hora da prova que você dá o testemunho do que você aprendeu, do que você cresceu, né? E na hora que você realmente está bem, está tudo fácil, né? Não tem nada sendo cobrado, você fala, está tudo bom, mas na hora que vem aquela prova muito difícil é que você realmente vê a sua ligação com Deus, o seu crescimento e essa força que você busca, né? Então, eu acho que quando fala ali, Deus é soberanamente justo e bom, dá para a gente uma certeza que nada acontece por acaso. Que tudo está acontecendo no mundo agora tem uma razão de ser. Não tem injustiçado nesse mundo, né? Porque Deus não privilegia ninguém. Então, todo mundo que alcança a perfeição é fruto de trabalho de cada um. Então, quando você vê que Deus não muda a lei para atender ninguém. Então, toda essa construção é de cada um. Né? Então, é bem bacana a gente pensar que quando a gente estuda, a gente entende que Deus não é um Deus que escolhe as pessoas, separa as pessoas por qualquer diferença, né? Então, assim, a gente conquista a nossa perfeição. E é muito bom a gente ter essa certeza que Deus é justo o tempo todo. Ele não muda, hoje eu vou ser justo, amanhã eu vou deixar de ser. Não existe isso. E isso dá para a gente uma certeza que nada acontece por acaso, que nada que a gente passa em vão, que nenhuma prova que chega para a gente, por mais dura que pareça, não vem sem a gente realmente dar conta, né? Então, isso dá confiança para a gente atravessar os momentos mais difíceis. Tem dia que você para e pensa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer diante de uma prova que eu acho que eu não tenho força? Mas a força vem, né? Quando você busca, ela chega. Então, isso dá para a gente confiança. Eu acho que o estudo também amplia um pouco essa compreensão que a gente tem muito limitada das coisas. Eu lembro muito, Sandrinho, um preto velho, você sempre falava comigo, sobe, vai para um alto de uma montanha que você vai ver as coisas menores, né? Porque quando você está embaixo, fica tudo misturado. Na hora que você consegue subir, conectar com Deus, igual Jesus sempre faz isso, de subir para os montes, é isso. É olhar de cima, é buscar realmente essa conexão com Deus para buscar essa força para lidar com as dificuldades, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente vai percebendo no dia a dia, né? Não é no livro que vai ter as respostas. Ali vai estar no meio de você colocar em prática na sua vida, né? E aí a gente vai realmente estar vitorioso quando a gente conseguir vencer nas provas, né? É muito bacana nesse sentido. Muito bem. Um abraço, Valtinho. Só que você falou, realmente, Deus soberano, né? Eu falo Deus, a sabedoria de Deus, né? Aí você fica com mais, tipo assim, se Deus é justo e soberano. Então, tipo assim, então as coisas que acontecem na vida, né? Não acontece por acaso. A gente tem essa necessidade. E se a gente está falando sobre a questão de hoje, né? As dificuldades que estão acontecendo no mundo, né? Sobre a pandemia. Então, há um motivo, né? Aí, se Deus é justo, se eu tenho essa fé, se eu acredito nisso, que Deus é justo e soberano, ele realmente, ele é nosso Pai, então, isso tudo que está acontecendo aí, tem que ter um motivo, não é um acaso, e a gente tem que aproveitar para a gente crescer com isso. Então, acho bacana você falar isso, realmente,
Então, aí está mais importante ainda essa questão do estudo, a gente enxergar cada vez mais que Deus, ele não nos abandona, Deus está ali no comando realmente, e tudo que está acontecendo aí existe um porquê. Vamos pegar, tipo, né, um sumo disso tudo aí, para a gente, pelo menos, bem compreender melhor, né, essa situação. Bacana. Beleza aí, tranquilo? Tranquilo. Um abraço no Valtinho aí, viu? Então, antes da gente terminar. Ô, Túlio, a transmissão ficou boa, não ficou, Túlio? Oi? A transmissão ficou boa, não ficou? Ficou ótimo, ficou ótimo. Domingo a gente pode... Tem mais de 2 horas de transmissão. Domingo eu acho que a gente pode tentar utilizar ele. Todo mundo concorda? Tranquilo, não tem problema não. Aí a gente faz o seguinte, então. Dentro desse estudo, a gente... No próximo capítulo 2. Serginho, está contigo? Posso, sim. Bacana, porque aí a gente vai dando a oportunidade da gente poder, ao mesmo tempo, aprimorando, né, com outras formas de pensar também. Beleza, aí o próximo capítulo aí a gente trabalha juntos. Aí a gente vai revezando, faz um capítulo um, faz outro capítulo outro. Beleza, tranquilo. A gente vai aprimorando, cada dia, cada vez mais, né? Tranquilo. Essas ideias. Sérgio. Então, vou agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos, a humilde oportunidade de nos interligar, nos dando força, ânimo, sustentabilidade, apaziguando a nossa sede, que ainda é muito grande de conhecimento, e praticar, na medida do nosso possível, das nossas pequenas forças, procurando ajudar onde for possível ajudar, e que a resiliência possa estar à mão, para que na hora do tombo a gente possa sair mais forte e aprender com os nossos erros a sair mais forte. Agradecemos Jesus, agradecemos aos bons espíritos, ter nos dado essa humilde oportunidade, e oxalá queira Deus, toda quinta-feira nesse horário, possamos manter com a espiritualidade querida essa oportunidade de estudo. Pedindo então ao Senhor Jesus licença para que possamos dar por encerrado o nosso estudo no dia de hoje. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Um pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensine a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixais, Senhor, em que caímos em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal e sempre, que assim seja. Maravilha, viu? Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite. Cadê? Olha! Boa noite, gente. Tomam com Deus. Boa Com Deus, noite. gente. Boa noite para todo mundo. Até domingo. Até domingo. Se Deus quiser. Se Deus Até domingo. quiser. Se Deus quiser. Tchau. Canhão. Você abre seu olho, hein, Canhão? Olha o seu Valtinho aí. Esqueceu de mim. Eu estou estudando, olha. Aqui, fiquem com Deus, viu? Isso é um perigo, hein? Você viu? Isso é um perigo. Tchau, você viu. Com Deus, gente. Com Deus, gente. Com Deus, um abraço aí, tchau. Com Deus. Já que